Now, just before I get to my message, Então, antes de entrar na mensagem que eu tenho a pregar, I would like to express my thanks to the musicians. eu gostaria de expressar a minha gratidão aos músicos todos, I mean, fantastic. Que foram fantásticos. Absolutely, there's no, you can definitely sing better than I. Eu cheguei à conclusão que vocês todos conseguem, no fundo, cantar melhor do que eu. So that's not much of a compliment, I know. Eu sei que isso não é lá um grande elogio. But when I am in heaven, Mas quando eu estiver no céu, I am going to sing the first 10,000 years with Gofford. eu vou cantar os primeiros 10.000 anos com o Gofford. All right, let us begin our message. Vamos começar então. The timing of the rapture. And before we do, let us stand and pray. Let me just say something. A ideia aqui é o momento em que ocorrerá o arrebatamento. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Thank you, Heavenly Father, for this privilege of proclaiming your word. Obrigado, Pai Celeste, pelo privilégio que temos de proclamar a tua palavra. We are so grateful to have the whole scripture, the whole counsel of God at our disposal. Somos tão gratos por termos as sagradas escrituras, todo o conselho do Senhor à nossa disposição. Thank you for the gift of the Holy Spirit. Obrigado pelo dom do Espírito Santo, who enlightens us to understand your precious word. que nos ilumina para entendermos a tua palavra preciosa. And as we observe the things happening in this world, E à medida que observamos as coisas que estão acontecendo em nosso mundo, we realize that the coming of Jesus is coming closer day by day. reconhecemos que a vinda de Jesus está mais próxima dia a dia. And our hearts desire, Lord, your coming. E os nossos corações anelam pela tua vinda. May you come soon, Lord Jesus. Venha em breve, Senhor Jesus. Amen. Amém. Please be seated. Podem se sentar, por favor. Now, first of all, I like to answer the question, when will the rapture take place? Primeiro eu gostaria de abordar a pergunta: quando acontecerá o arrebatamento? It seems that the highlight of this conference is expressed in this 2012. Parece que a ideia, o foco dessa conferência está em 2012. Now, will he come in 2012? What? Will he come in 2012? Será que ele virá em 2012? I am not waiting for him in 2012. Eu não estou esperando que ele venha em 2012. I am waiting for Jesus to come today. Eu estou aguardando Jesus voltar hoje. If he does not come today, I'm going to wait for him tomorrow. Se ele não vier hoje, eu vou esperar por ele amanhã. And one day he is going to come. E um dia ele virá. I shall see him like he is. Eu o verei como ele é. And I shall have fellowship with him in eternity. E eu terei comunhão com ele a eternidade adentro. Unspeakable joy is awaiting us. Uma alegria indizível nos aguarda. Do you love Jesus? Você ama Jesus? Are you waiting for his coming? Você está aguardando a sua vinda? When will he come? Quando ele virá? You want me to tell the precise time? Você quer que eu dê para você o momento preciso? I know the exact time. Eu sei o momento exato. Open your Bible to Luke 12 and read verse 40. Vamos abrir em Lucas 12 e o versículo 40. In Luke 12 verse 40 you will read these words. Be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when ye think not. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. When ye think not, then when he come. Quando vocês não esperarem, ele virá. And this immediately eliminates all theories regarding the rapture as the time is concerned. Isso elimina automaticamente todas as teorias em relação a quando Jesus vem que andam por aí.
Because if someone tells me that Jesus has come in the middle of the tribulation, Porque se alguém diz para mim que Jesus vai vir no meio da tribulação, or at the end of the tribulation, ou ao final da tribulação, or in 2012, ou em 2012, then I don't have to wait for Jesus today. então eu não tenho que aguardar Jesus voltando hoje. Subsequently, these theories are eliminated. Então, consequentemente, essas teorias todas são boas para ir para o lixo. So wait for Jesus day by day. Então, aguarde a volta de Jesus diariamente. He is coming very definitely. Ele virá com toda certeza. Now, let's look at the Bible of people, believers who do not believe, who are not waiting for Jesus. Vamos ver na Bíblia crentes ou pessoas que não estão aguardando a volta de Jesus. In 2 Peter 3, let's read verses 3 and 4. 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Now, plainly, these are believers. São pessoas que são crentes que estão dizendo isso. They simply say, well, we don't have to wait. São pessoas que estão dizendo, nós não temos que aguardar. They simply reject the word of prophecy in this Bible. Eles rejeitam a palavra profética nesse texto que nós They estamos do not lendo. take care of the almost 20 to 30% of prophecy in Scripture. Eles não levam em conta a existência de 20 a 30% do conteúdo da palavra de Deus serem profecias. So, I mean, they believe in the fathers, that's the forefathers of the Bible. Eles creem nos pais da Bíblia, aqueles que nos antecederam. They believe in creation, they are Eles- not evolutionists. Creem na criação, não são evolucionistas. But specifically one item they do not believe, and that is the imminency of the Lord's coming. Mas um item no qual eles não acreditam é na iminência da volta do Senhor. Now, if you read then verse 7, you will see why we are existing here on earth. Se você ler o versículo 7, você vai ver por que nós estamos existindo hoje aqui na terra. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. The world is reserved, or the world is put in a storeroom. O mundo está reservado, ele está entesourado, como diz o termo aqui, numa antessala. In spite of that God loves the world, he still says judgment is coming. A despeito de Deus dizer que Ele ama o mundo, o juízo está por vir e isso é certo. And when the time is up, then judgment will come upon planet Earth. Então, quando o momento vier, o juízo virá sobre o planeta Terra. And that's why we are warned over and again against false prophets and false teachers. E é por isso que nós somos alertados novamente nas Escrituras a respeito de falsos mestres, falsos profetas. If you turn one page over back in chapter 2 and 2 Peter, Se você voltar ao capítulo 2 de 2 Pedro, just read verse 1. vamos ler o versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. These people have withdrawn themselves from the love of God. They have Withdrawn withdrawn. themselves from the love Essas of God. pessoas se afastaram do amor de Deus. They are false teachers. São falsos mestres. They bring in heresies, Eles trazem heresias para o seio da igreja. and their end is condemnation. E o fim deles é a condenação. And when we have such people in our midst, E quando temos gente assim no nosso meio, then we do not practice love. aí nós não praticaremos o amor. Then we expose
we expose them, Nesse caso, nós temos que expor essas pessoas. we reprove them, Nós temos que reprová-las. and we reject them. E nós temos que rejeitá-las. That's part of preaching the gospel. Isso faz parte do pregar do Evangelho. That's what Midnight Call is all about. É a respeito disso que a chamada da meia-noite existe. É por isso que ela existe. We have a fourfold task of the Midnight Call ministry. Nós temos uma tarefa que tem 4 facetas. We are calling people to Christ. Estamos chamando pessoas a Cristo. We are telling people that Jesus is coming again. Nós estamos dizendo para as pessoas que Jesus vai voltar. We prepare the church for his coming. Nós estamos preparando a igreja para a sua vinda. Be ye also ready, for in such an hour as you think not, he will come. Estejam preparados, porque na hora em que vocês não cuidarem, ele virá. And then the fourth pillar is we warn of false teachings in the church. E o 4º pilar da nossa existência é que nós alertamos a igreja para a existência de falsos mestres no nosso seio. So that's very important to warn of false teaching. Então é muito importante nós alertarmos contra os falsos mestres. If we speak only of love, we are neglecting part of the scripture. Se nós falarmos apenas sobre o amor, nós estaremos negligenciando parte das Escrituras. There are many super successful preachers in the United States. Há muitos pregadores muito bem-sucedidos nos Estados Unidos. And I'm quite sure here in Brazil E eu too. tenho certeza que aqui no Brasil também eles devem existir. One day we were at a hotel with my wife, Um certo dia eu estava num hotel com a minha esposa and Sunday morning comes on a preacher. e domingo de manhã, na televisão, um desses pregadores. And I said, Ruth, I have heard so much about him and read so much about him. Let's listen to him. Então eu disse para minha esposa, querida, eu ouvi tanto a respeito desse homem, eu estou curioso, vamos ouvi-lo. He preached his heart out. E ele pregou do seu coração. And when he was finished, we asked the question, what did he do wrong? Então, quando ele terminou de pregar, nós nos perguntamos, o que é que ele fez de errado? O que é que ele disse de errado? Everything he preached was 100% scripture. Tudo que ele pregou, 100% bíblico. But he left out one thing, Mas ele deixou de mencionar uma coisa. and that is warning against false teachings. E isso ele deixou de alertar contra o falso ensino. Later on, we happened to see him again in an interview on a worldly station. Mais tarde nós o vimos novamente num programa de entrevistas numa emissora não cristã. And he was asked question, for example, the interviewer said, I am a Jew, I don't believe in Jesus. Am I going to hell? Então o entrevistador disse para ele, olha, eu sou judeu, eu não sou cristão, eu não creio em Jesus, eu vou para o inferno? And he says, I don't know. Ele disse, eu não sei. Then he asked, what about the Muslims who believe in Allah? Will they go to hell? E aí ele perguntou, e os muçulmanos que creem em Allah, eles vão para o inferno? I don't know. Eu não sei, ele respondeu. 9 times he repeated, I don't know. 9 vezes ele repetiu, eu não sei. So I'm saying this, you can misuse the truth of Holy Scripture. Então o que eu estou dizendo para vocês é que nós podemos usar mal a verdade das We need to Escrituras. use the whole Scripture. It's God's word. Nós temos que usar todo o conselho de Deus nas Escrituras, porque é From- palavra de Deus, From Genesis to Revelation. de Gênesis ao Apocalipse. Now, before I continue, before I get really into the message, Antes de eu realmente entrar no assunto da mensagem, let me first quickly look or tell you what the rapture is not. eu vou dizer para vocês o que não é o arrebatamento. For example, Matthew 24. Por exemplo, Mateus 24. We can read there that just the first sentence in verse 29, immediately after the tribulation. Nós podemos ler no princípio do versículo 29, logo em seguida à tribulação, logo depois da tribulação. And some people say, well, this is clearly the description of the rapture. Algumas pessoas dizem, olha, isso aqui é claramente uma descrição do arrebatamento. Because in verse 31, it speaks of the rapture. Porque no versículo 31 ele fala do arrebatamento. And he shall send his angels. Continue. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta,
os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Now note very carefully, you need to compare that with 1 Thessalonians 4:16. Nós temos que comparar isso aqui atentamente com 1 Tessalonicenses 4. And you will notice this is not the rapture, E vocês vão reparar ao fazerem isso que ele não está falando do arrebatamento. because for the rapture the Lord himself shall descend from heaven. Porque no arrebatamento o próprio Senhor descerá do céu. But here the Lord shall send his angels. Mas aqui o Senhor enviará os seus anjos. He is gathering his elect from the four corners of the earth. Ele está reunindo os seus eleitos dos quatro cantos da terra. They are not raptured into heaven. Eles não são arrebatados aos céus. The place is not mentioned where they go to. Não é mencionado para onde eles vão. But it's quite significant that the next verse says, learn a parable from the fig tree. Mas é interessante e sugestivo que o início do próximo versículo diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. I'm going to speak on that a little bit later. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde. But be sure to divide the word of God properly. Mas certifiquem-se de manejar bem a palavra da verdade. The rapture is for those who are born again of the Spirit of God. O arrebatamento é para aqueles que nasceram de novo, nasceram do Espírito de Deus. That's the removal of his body from planet Earth. É a remoção do corpo de Cristo do planeta Terra. So let me ask now 4 questions and try to give you the answer. Então eu vou fazer 4 perguntas e eu vou tentar fornecer as respostas. What is the rapture? O que é o arrebatamento? Why is there a rapture? Por que que existe um arrebatamento? When will the rapture take place? Quando ocorrerá o arrebatamento? And signs of the rapture. E sinais do arrebatamento. So first of all, what is the rapture? Primeiro, o que é o arrebatamento? We have an example in the Old Testament in Genesis 19. Nós temos um exemplo no Antigo Testamento em Gênesis 19. In Genesis 19, let's read from verse 17 and verse 22. Versículos 17 e 22 de Gênesis 19. Havendo-os levado fora, disse a um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Versículo 22. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Sodom and Gomorrah was ready for judgment. Sodoma e Gomorra estavam prontas para o juízo. The whole world is ready for judgment. Como o mundo todo hoje está pronto para o juízo. Lot was called the righteous Lot. Ló foi chamado de o justo Ló. And the righteous Lot had to be literally raptured out of Sodom and Gomorrah. E o justo Ló tinha que literalmente ser arrebatado de Sodoma. I mean, it actually says in verse 22, I cannot do anything till thou have come up hither. Porque o versículo 22 diz claramente: pois nada posso fazer enquanto não tiverdes chegado lá. God's hands are tied. Digamos assim, as mãos de Deus estão atadas. Because his righteousness requires that he judges the world. Porque a sua justiça requer que ele julgue o mundo. But his righteousness also activates grace for the righteous one. Mas a sua justiça também ativa a graça em favor do justo. God had to intervene in the case of Sodom and Gomorrah supernaturally. Deus teve que intervir de forma sobrenatural no caso de Sodoma e Gomorra. And he will intervene supernatural on behalf of Israel. E ele vai intervir de forma sobrenatural a favor de Israel. Even when Israel is being under great persecution, Mesmo quando Israel estiver debaixo de grande perseguição, God will move them away into a safe place in the desert. Deus os levará para um lugar seguro no deserto. That's a supernatural act. É um ato sobrenatural. Several of my colleagues have identified the place where they are going to be saved.
Vários dos meus colegas têm identificado o lugar onde eles estarão a salvo. But the place is not given. It simply says in the desert. Mas o lugar não é dado. O texto bíblico só diz no deserto, In a separate place. num lugar separado. It's not going to be that city there in Jordan. Não será uma cidade que estão anunciando lá na Jordânia, Because that's going to be a very dangerous place. porque será um lugar muito perigoso àquela altura. All you got to do is throw a bomb in there and all the Jews are dead. Então a única coisa que precisaria ser feita para liquidar os judeus seria jogar uma bomba naquele I lugar. think God will put some 10-star hotel in the desert. Eu creio que Deus vai edificar alguns hotéis 10 estrelas no deserto. They will have all all the luxury they need. Eles terão todas as amenidades, todo o luxo de que precisam. They cannot live there somewhere in the desert in holes or like where there's no water. Eles não vão poder viver em buracos no deserto onde não haja água. God already did something supernatural in the desert when they came out of Egypt. Deus já fez alguma coisa sobrenatural no deserto quando eles saíram do Egito. What's happened there? They walked through the desert 40 years. Eles caminharam 40 anos pelo deserto. And their clothes were still good. E a roupa deles continuava boa, em forma. And their shoes were not worn out. E as sandálias deles não se desgastaram. Would you like to have a pair of shoes that last 40 years? Você não gostaria de ter sapatos ou tênis que durassem 40 anos? After 40 years they were brand new. Depois de 40 anos estavam novinhos. God used supernatural intervention on behalf of his people. Deus sempre usa de intervenção sobrenatural a favor dos seus. Now, let's see what Jesus says about Lot in regard to his second coming in Luke 17. Vamos Luke ver o que 17. Jesus diz a respeito de Ló em sua segunda vinda, em Lucas capítulo 17. In verse 28, let's read through to verse 30. 28, 29, Dos and 30. versículos 28 até 30. Lucas 17, 28 a 30. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. This is the removing of the righteous from planet Earth. Isso aqui é a remoção dos justos do planeta Terra. And what will happen next? E o que vai acontecer a seguir? There are several indications in Scripture, but one I like to quote is Revelation 6, verse 4. Há várias indicações nas Escrituras, mas uma que eu gostaria de citar é Apocalipse 6:4. 6:4. 6:4. And specifically that sentence, to take peace from the earth. Especificamente aquela frase que diz, Read the whole verse. eu vou ler o versículo todo. E saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Can you imagine when peace is taken away from earth? Você consegue imaginar essa ideia de a paz ser removida da terra? And this peace is the peace which God has given to us in our heart. E essa paz de que ele fala aqui é a paz que Deus deu para nós em nosso coração. Then literally there will be hell on earth. Literalmente será o inferno na terra. Because there is no more hindering element to avoid catastrophe. Porque não haverá o elemento inibidor da existência de catástrofes na Remember terra. what Jesus said in John 14? Você se lembra que Jesus diz em João 14? In John 14, verse 27, he says, peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world give I to you. Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. But obviously, Jesus is referring to the peace which the world giveth as well. Mas Jesus também está se referindo à paz que o mundo diz nos fornecer. But that peace is going to be taken away too. Essa paz também vai ser removida. And then planet Earth humanity cannot live as a civilized
society any longer. Então, a partir daí, a humanidade não mais conseguirá viver como uma sociedade They cannot exist any longer in a civilized manner. não poderá uma sociedade civilizada. So, what is the rapture? Então, o que é o arrebatamento? The rapture is the completion of the house of God on earth. O arrebatamento é o completar da casa de Deus na terra. It is the finalization of his habitation on earth through his spirit. É o finalizar da sua habitação na terra através do seu espírito. So, now we come to the second question. Agora nós chegamos na segunda pergunta. Why is the rapture, or why is the rapture necessary? Por que é necessário o arrebatamento? Well, we already indicated to execute full judgment upon planet Earth. Já dissemos que é para que Deus exerça juízo completo sobre a terra. We must distinguish between two types of judgments. Nós precisamos distinguir entre dois tipos de juízo. Judgment unto salvation Juízo para a salvação and judgment unto condemnation. e o juízo para a condenação. Jesus told us that we, the Church of Jesus Christ, are the light of the world. Jesus disse para nós que nós somos a luz do mundo. We are also the salt of the earth. Também somos o sal da terra. We know what salt does. Nós sabemos o que o sal faz. It stops decay. Ele impede a decomposição. And if you have no light, what the result is, there is total darkness. Então, se você não tem luz, o resultado disso são trevas. And actually, we are living in a very dark world. E nós estamos vivendo num mundo repleto de trevas. Spiritually, the world is getting darker and darker by the day. Espiritualmente, dia a dia, o mundo vai ficando mais escuro em termos de trevas espirituais. That's why Jesus admonishes us in the same chapter in verse 16, let your light so shine. É por isso que Jesus, no versículo 16 do mesmo capítulo, ele diz que a vossa luz brilhe, lá em Mateus. We must our light shine bright, that so our people may see the good works. Nós temos que permitir que a nossa luz brilhe, por quê? Para que as pessoas vejam as nossas boas obras. It's not the light that we shine as a flashlight. Não é como se nós fôssemos um farolete, uma lanterna. That's what many Christians like to do. É o que muitos crentes gostam de fazer. They like to point out the sins of others. Eles gostam de iluminar o pecado dos outros. No. Não. We are the light. I am light. Nós somos a luz. Eu sou a luz. You are light. Você é luz. And if you are light and you are shining brightly, what will happen? E se você é luz e você está brilhando, o que vai acontecer? The people around you will be enlightened. As pessoas à sua volta serão iluminadas. And they recognize the good works you are doing and praise the Father in heaven. E eles reconhecerão as boas obras que você está fazendo e eles louvarão o seu Pai Celeste. We like to reverse that. Nós gostamos de reverter esse We like to processo. show what we are doing for Christ. Nós gostamos de mostrar o que estamos fazendo por Cristo. Our publication goes around the world As nossas publicações atravessam o mundo in 12 languages. em 12 línguas. We have satellite radio network. Nós temos redes de satélite. We have missionaries all over. Nós temos missionários em toda parte do mundo. And we have written many books. E escrevemos muitos livros. And produced DVDs and CDs. E produzidos DVDs e CDs. The world is not interested in that. O mundo não está interessado nisso. They tell you, shut up, we don't want to listen to that. Eles dizem para você, fique quieto, cale a boca, nós não queremos ouvir o que você tem a dizer. But when the light shines, Mas quando a luz brilha, in the first place, em primeiro lugar, then people become quiet and listen. aí as pessoas ficam quietas e elas começam a prestar atenção. That is the mystery and the secret of being a faithful servant of the Lord and being light. Esse é o segredo de ser um servo fiel do Senhor, de ser luz. As long as there is light on earth, Enquanto houver luz no mundo, as long as there is salt on earth, enquanto houver sal na terra,
God is forbidden by his own word Deus está proibido pela sua própria palavra, impedido to send his wrath upon the earth. de enviar o seu juízo sobre a terra. And we can read in Scripture several times where the wrath of God is coming upon the earth. E nós podemos ler várias vezes sobre como a ira de Deus estará vindo sobre o mundo. For example, in Romans 1 verse 15, the wrath upon the unrighteous. Por exemplo, Romanos 1, a ira de Deus sobre os ímpios. In Romans 5 verse 9, we are saved from the wrath to come. Romanos 5, 9, nós somos salvos da ira por vir. Or in 1 Thessalonians 1 verse 10. Em 1 Tessalonicenses 1, 10. Let's read that 1 Thessalonians 1 verse 10. Vamos ler 1 Tessalonicenses 1, 10. E esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. And this wrath is upon those who have refused the love of the truth. E essa ira cairá sobre aqueles que rejeitaram dar ouvidos à verdade. And actually, let's read from Revelation 6. E vamos ler também Apocalipse 6. Here we see something very fascinating. Aqui nós encontramos algo fascinante. When the sixth seal is poured upon planet Earth. Quando o sexto selo é aberto sobre a terra. We read in verse 15. Nós lemos no versículo 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. What are they hiding from? Do que é que eles estão se escondendo? The next verse gives the explanation. Versículo seguinte dá-nos a explicação. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. I mean, this is a terrible thing. É uma coisa terrível que irá acontecer. Because we don't read of any attempt to repent. Porque nós não lemos nesse contexto de nenhuma tentativa de arrependimento. Because repentance is then too late for these people. Porque a essa altura o arrependimento estará longe do alcance das pessoas, será tarde demais. Now they see the Lamb of God in the reverse direction. Agora eles veem o Cordeiro de Deus sobre um prisma oposto. The Lamb of God which taketh away the sins of the world is no longer the same one. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já não é o mesmo em sua maneira de agir. And the people with horror recognize that this is the Lamb of God. E as pessoas horrorizadas reconhecem-no como o Cordeiro de Deus. But are incapable of repentance. Mas elas estão incapazes de se arrependerem. That's why the rapture must take place. É por isso que o arrebatamento precisa ocorrer. We must be taken out of the way. Nós precisamos ser removidos do caminho. So the wrath of God can be poured upon planet Earth. De forma que a ira de Deus seja derramada sobre o mundo. And then I come to my third point. E aí eu chego à minha terceira pergunta, meu terceiro ponto. When will the rapture take place? Quando ocorrerá o arrebatamento? Now we already mentioned at the beginning. Já mencionamos isso no princípio. When ye think not. Quando não esperardes. But there are two things to notice. Mas há duas coisas a serem salientadas. One of it is Jesus' statement, I will build my church. Um deles é a frase de Jesus: eu edificarei a minha igreja. So whatever happens in the world, where there is persecution, where there is suffering, makes no difference. Jesus will continue to build his church. Então, o que vier a ocorrer no mundo, seja tranquilidade ou seja perseguição, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. And we must never be so foolish and arrogant to assume that he depends on me and on you. E nós não devemos ser arrogantes a ponto de achar que ele depende de você e de mim. Actually, the Lord is quite insulting when he talks about our work. Insulting. Okay. Deus chega a ser agressivo, nos insulta quando ele fala sobre o nosso operar, como trabalhamos para ele. What did he say to the disciples? O que ele disse aos discípulos? When ye have done all that I have told you. Quando vocês tiverem feito tudo o que eu vos disser, Make this statement.
façam a seguinte afirmação: We are useless servants somos servos inúteis, because he built his church. porque Ele é quem edifica a sua igreja. But he rejoices in using us as his tools in his hand. Mas Ele se regozija em nos usar como suas ferramentas que Ele opera com as suas mãos. And then the other thing he says, I go to prepare a place. E a outra coisa que Ele diz é: vou preparar-vos lugar. You know, think about that for a moment. Pare para pensar sobre isso por um momento. Jesus is the one who created heaven and earth. Jesus é quem criou o céu e a terra. He spoke everything in existence in only 6 days. Ele proferiu a palavra e tudo veio a existir em 6 dias. But now he is almost gone away for 2,000 years. Mas agora ele já ascendeu ao céu há quase 2000 anos. And based on my understanding of the scripture, he is preparing a place for us. E conforme eu vejo nas Escrituras, ele está nesse momento preparando lugar para nós. Can you imagine the glory? Você consegue imaginar a glória disso? No, you can't. Não, não dá. I mean, if you come to my house, Se você vier visitar minha casa, my wife probably will show you the kitchen, the bedroom, a minha esposa provavelmente vai mostrar a cozinha, os quartos, the living room, a sala de estar, the radio, o rádio, and the stove, and the bathtub. o fogão, a banheira. And then in 2 minutes, is that all? E em 2 minutos você vai perguntar: é só isso? I mean, you worked all your life and that's it? Você trabalhou a vida inteira e o que você tem é só isso? But even if you go to a great palace, a castle, Mas mesmo que você for para um grande palácio, um castelo, you can walk through all day. você pode gastar o dia todo para ver aquele imóvel. But still, is that all? Mas ainda a pergunta será: é só Oh, how isso? miserable those rich people are. Quão miseráveis são esses ricos? They just don't know it. Eles só não sabem que são miseráveis. But my Lord has prepared a place for me. Mas o meu Senhor me preparou um lugar. It's so unspeakable glorious É tão inefável a sua glória, that the Bible says, eye has not seen, nor ear has heard, nor entered into the heart of man, which God has prepared for him that love him. que a Bíblia diz que nem um olho viu, nem ouvido ouviu, nem o coração do homem conseguiu captar o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. All right? So you are looking forward to dying? Então, vocês estão olhando assim com uma expectativa gostosa para morrerem logo? Yeah, but thank you. That's the place, that's the time to get there. É o momento de a gente chegar nesse lugar que Jesus preparou. The sooner the better, isn't it? Quanto mais cedo, melhor. But of course, that's our natural mentality does not like it. Mas a nossa mentalidade natural não gosta disso. I am sometimes amused when in churches people continue to pray for the well-being, for the health of elderly people. Eu fico assustado em várias igrejas que eu chego e eu ouço orações de pessoas orando pelo bem-estar, pela saúde de idosos. It's not going to get better. Não vai melhorar, gente. I mean, there was a church where one of the members had a funeral home. Havia uma igreja onde os irmãos tinham uma funerária. And the owner of the funeral home was a member, and he says, you know, business is bad. Então o dono da funerária virou e disse assim: olha, os negócios estão muito ruins por aqui. So the other came, there was a lady, she was very old and very sick, Mrs. Jones. E havia a senhora Jones que estava muito idosa, muito doente. So now they come Wednesday together for prayer meeting. E aí eles se reúnem para reunião de oração. And they didn't know what to pray for. E não sabiam o que eles iriam orar. For the funeral director, Eles iriam orar pelos negócios da funerária, so he has some work to do, para que ele tivesse recursos, or for Mrs. Jones. ou that eles he vão should orar live. pela saúde da senhora Jones. There's a conflict. Conflito.
Oh, Jesus is so different, Jesus é tão diferente de tudo isso. so unspeakable, glorious, different than we cannot imagine. Jesus é tão gloriosamente diferente que nós não conseguimos sequer imaginar. We are His body. Nós somos o seu corpo. We are His bride. Nós somos a sua noiva. We are the holy temple. Nós somos o santo templo do Senhor. Actually, in 1 Peter 2, verse, let's read it. 1 Peter 2, verse 5. 1 Pedro 1 Peter 2:5. Vamos ler o texto. We are lively stones. Nós I like somos, that. nós somos pedras vivas. Eu gosto dessa expressão. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. I mean, I can imagine that the last stone is almost ready to be placed into that temple. Eu fico imaginando que a última pedra está prestes a ser colocada nesse templo. I'm a bricklayer by trade. Eu sou um pedreiro por formação. I mean, you don't know that, huh? Vocês não sabiam disso, né? Yeah, I laid bricks. Eu assentava tijolos. The most I ever laid was 1,000 a day. O máximo que eu consegui assentar num dia foram 1.000 tijolos. So when it talks about these stones here, I like that. It's my Então, trade. quando fala dessas pedras aqui, eu me sinto em casa. Yeah. Read also Ephesians 2. Efésios capítulo 2 também fala disso. It literally speaks of a brick building. Ele está falando de um edifício de tijolos. Yeah, look, Ephesians 2, let's read verse 20 to 22. Versículos 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Yeah, there's something unique about a brick building. Há algo singular com relação a um prédio construído de tijolos. Once you put that brick down, it stays there. Uma vez que você coloca o tijolo, ele permanece, ele fica naquele lugar. And that brick has no right to tell the next brick, oh, you're not in line. No right to tell him? It has no right to tell that brick, I don't want this guy as my Ok. neighbor. E você não tem direito, como tijolo que você é, de dizer para o próximo tijolo, eu não quero que ele seja o meu vizinho. One brick after the other, the master builder is putting that building together. Então, tijolo após tijolo, o edificador mestre está edificando o prédio. I will build my church. Eu edificarei a minha igreja. So that's the reason why the rapture must take place. Então é por soon. isso que o arrebatamento deve acontecer em breve. Because we believe, based on all the reports we hear, Então nós cremos, com base em tudo que nós ouvimos, and those reports are not decisive, e essas notícias que ouvimos não são determinantes, but it's definitely an indication mas são indicação then that the church will be collected de que a igreja será coletada, por assim dizer, collected for the heavenly habitation. para a sua habitação celestial. Simultaneously, the Jews are being collected to their earthly habitation. Simultaneamente, os judeus estão sendo reunidos para a sua habitação terrena. And thus we come to our first and last question. E aí nós chegamos à nossa última pergunta. What are the signs of the rapture? Quais são os sinais do arrebatamento? Well, quite interestingly enough, in Mark 11, we need to read that because I already mentioned Matthew 24:31. É interessante nós lermos Marcos 11, porque eu já mencionei Mateus 24. And I mentioned that in my answer that Jesus refers to the fig tree. Que Jesus se reporta à figueira. Learn a parable from the fig tree. Aprendam a parábola da figueira, ele diz ali em Mateus And now 24. here we read in Mark 11 verse 13 the following. E nós lemos então em Marcos 11, 13 o seguinte: E vendo de longe uma figueira com folhas,
foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Quite interesting, isn't it? Interessante, não é? He comes at the time when there are no figs. Ele vem no momento em que não é tempo de figos. Jesus turns our entire thinking process in a reverse direction. Jesus reverte completamente o nosso processo de pensamento. He comes to the fig tree and looks fruit on the fig tree. Ele vem para a figueira procurando fruto na figueira. Now, you don't come to the fig tree at the time when there are no figs. Mas você não se achega a uma figueira procurando frutos quando não há figos. We have a fig tree on our office. Nós tínhamos uma figueira no nosso escritório, no jardim do escritório. And when the very first frost comes in about November, E quando vem a primeira temperatura que cai em novembro, it instantly dies. essa figueira morre. Gone. Acabou. And then in springtime, about March, April, E aí na primavera, lá por março, abril, you see the fig leaves coming out. aí as folhas da figueira começam a brotar novamente. But I have never looked for figs during that time. Mas eu nunca procurei figos nessa época. I have to wait till September. Eu tenho que esperar até setembro. Then when I pick the fig tree, the Aí eu figs. vou lá e eu posso pegar o fruto, o figo. Oh, I like to just pick them out and eat them like that. Eu gosto de remover o fruto e comê-lo ali na árvore. And you get all that sticky fingers. E aí você fica com o dedo todo pegajoso. But it's beautiful tasting. Mas tem um gosto muito gostoso. But he does something unusual, for the time of the figs was not. And then he says in verse 14, Mas ele faz uma coisa interessante, porque ele chega lá quando não era tempo de figos. E aí ele diz algo interessante no verso 14. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. that's again very unreasonable, isn't it? Também é muito estranho, muito diferente. But Jesus does it for a prophetic purpose. Mas Jesus faz isso por causa de uma razão profética, um motivo profético. What did the fig tree symbolize? O que a figueira simbolizava? The fig tree symbolizes Israel under the law. A figueira simboliza Israel sob a lei. When was the fig tree first used? Quando é que a figueira foi primeiramente usada? We know when Adam and Eve sinned, they sewed themselves fig leaves. Nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, eles coseram para si vestes de folha de figueira To cover the sin. para acobertar seu pecado. And then came 2,000 years under no law. E aí nós tivemos 2000 anos sob a lei. Then came 2,000 years under the law. Sem lei, e depois 2000 anos sob a lei. And now the last 2,000 years are under grace. E os últimos 2 anos sob a graça. So we have reason to believe that the millennium should start pretty soon. Então nós temos razão para crer que o milênio está próximo de acontecer. So the fig tree is showing us that when Israel comes back and has leaves, the summer is nigh. Então a figueira nos ensina de que quando Israel voltar e houver folhas, o verão está próximo. When the fig tree brings forth fruit, Quando a figueira produzir fruto, it's not going to bring forth fruit. não há fruto na figueira. There will be no righteousness under the law. Não haverá justiça debaixo da lei. Righteousness that counts before God will only be created through grace. A justiça que produz resultados aos olhos de Deus só será criada por meio da graça. And I hope that you are building your faith on grace. E eu espero que você esteja edificando a sua fé na graça de Deus. Not on my works, but on the works that He completed on Calvary's cross. Não nas minhas obras, mas na obra que Ele completou na cruz do Calvário. The fact that we are seeing Israel returning O fato de nós estarmos vendo Israel retornar à sua terra and that the fig tree begins to blossom again e a figueira está voltando a ficar viçosa.
and shooting forth its leaves e está produzindo a sua folhagem, and not producing fruit não produzindo fruto, is a sign for us that our time on earth is soon up. é um sinal para nós que o nosso tempo aqui na terra em breve se esgotará. See, there is an exchange going to take place. Há uma troca que ocorrerá. When the church is out of the way, Quando a igreja estiver fora do caminho, God will begin to deal with Israel on the spiritual level. Deus começará a lidar com Israel num patamar espiritual. That's why we read in Romans 11, this is a well-known chapter. É por isso que nós lemos em Romanos 11, um capítulo bastante conhecido. It says there in verse 25 at the last sentence, blindness in part is happening to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. And then Nós- verse 26, and so all of Israel shall be saved. No final do versículo 25, quando diz que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Versículo 26, e assim todo Israel será salvo. See, there is a picture Jesus gives to his disciples. Há uma figura que Jesus dá para seus discípulos, uma ilustração About the exchange that must take place. sobre essa troca que deve acontecer. He said, I go to prepare a place. Ele diz, vou preparar-vos lugar. And he says, I go away. Ele diz, e eu irei. And if I go away, I will send the Comforter. E eu, ao ir, mandarei o Consolador em meu lugar. If I go not away, the Comforter will not come. Se eu não for, o Consolador não virá. So in order for the Holy Spirit to come, Jesus had to ascend into heaven. Então, para que o Consolador viesse, o Santo Espírito, Jesus teve que ascender ao céu. In order for Jesus to come back literally and physically on planet Earth, Para que Jesus volte fisicamente, literalmente ao planeta Terra, on the Mount of Olives, no Monte das Oliveiras, the Holy Spirit in the office of the Comforter must be taken away. o Espírito Santo, nesse ofício de Consolador, terá que ter sido removido da terra. Now, don't confuse the fact that the Holy Spirit is God. The Holy Spirit is God, is omnipresent. Não confundam isso com o fato de que o Espírito Santo, como fazendo parte da Trindade, é onipresente. The Holy Spirit it's always here. It's like O God. Espírito Santo está sempre presente. But within this task and office as the Comforter for the church, He's taken out of the way. Mas nesse ofício, nessa tarefa de consolador da igreja, ele será removido, nesse sentido. We know that based on Revelation 7, there will be a great multitude of believers from all the world will be added. Nós lemos em Apocalipse 7 que uma grande multidão de crentes em Cristo Jesus será somada, They will be saved. serão salvos. And you can only be saved based on the blood of the Lamb. Nós só podemos ser salvos com base no sangue do Cordeiro. And it's always the Holy Spirit who causes the rebirth. E é sempre o Espírito Santo o causador do novo nascimento. But the people who will be saved, they will have no comfort. Mas as pessoas que forem salvas não terão consolador. And we have the comfort. E nós temos o consolo hoje, o conforto We hoje. have the comfort of Jesus could come today. O nosso consolo, o nosso conforto é que Jesus poderia voltar hoje. Can you imagine of many of those martyrs who have given their life for Jesus? Você pode imaginar tantos mártires que já deram a sua vida por Jesus? They had the comfort that Jesus could come on that day. Eles tinham o consolo, o conforto de que Jesus poderia vir naquele momento. But during the great tribulation, that comfort is going to be taken away. Mas durante a grande tribulação, esse conforto, esse consolo terá sido removido da terra. So the sign of the rapture is Israel. Então, o sinal do arrebatamento é Israel. Israel is coming back to its own land. Israel está voltando à sua terra. God is gathering all the people from all the places of the world. Deus está reunindo todas as pessoas de todas as partes do mundo. And He will finalize this with this supernatural rapture
when he takes all the Jews back to the land of Israel. E ele vai finalizar com esse arrebatamento sobrenatural quando ele tiver levado todos os judeus para sua terra. And I believe we are living in the end stages of the end times. E eu creio que nós estamos vivendo nos estágios finais dos tempos do fim. Because we see the entire development in the world which is turning against Israel. Porque nós estamos vendo todo o desenrolar da história que está se voltando cada dia mais contra Israel. In the same line, we see the entire religious world society turning against the true church. E ao mesmo tempo nós estamos vendo toda a sociedade em termos religiosos se voltando contra a verdadeira igreja. And even within churchianity, I call it. E mesmo dentro da igrejice, obrigado. You come and translate. Você vem traduzir. Obrigado, Jamil. Even there, in that case, we see that slowly turning against those who have the hope of the rapture. Mesmo dentro da igreja, nós vemos aqueles que se voltam contra aqueles que têm esperança do arrebatamento. That's why the rapture is being attacked so much in churches. É por isso que o arrebatamento hoje ele é motivo de ataque, de investida contra nas igrejas. And I notice more and more ministers of the gospel. E eu reparo que mais e mais ministros do evangelho they are begin slowly but surely turning against the possibility of the imminency of the rapture. eles estão se voltando lenta, mas certamente contra a possibilidade de um arrebatamento iminente da igreja. That's why we must be taken out of the way. É por isso que nós temos que ser removidos do caminho. And then something wonderful is going to happen. E aí algo maravilhoso vai acontecer. And I'm going to close with that in 1 Corinthians 15, this well-known chapter. E eu vou concluir com isso, que esse capítulo tão conhecido de 1 Coríntios 15. Where we read, onde nós lemos. Let's read verse 51 and 52. Vamos ler os versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. We will be changed. Nós seremos transformados. You know, we all think we look so good. Nós todos temos aquela ideia de que nós temos aquela aparência caprichada. In reality, we don't. Mas na verdade nós não temos essa aparência caprichada. If our sin would be exposed publicly, se o nosso pecado fosse exposto publicamente, we would hide our face in shame and run away. Nós esconderíamos o nosso rosto em vergonha e fugiríamos. But all that is going to be wiped away in the instant translation of myself. Mas tudo isso será eliminado no momento em que eu experimentar esse trasladar do meu corpo, essa transformação. There will be a new Arno. Haverá um novo Arno. There will be a new Eros. Haverá um novo Eros. And a new Meno. E um novo Meno. And all of you. E todos vocês. If you believe in Jesus. Se você crê em Jesus. So what must you do? Então, o que precisamos fazer? Well, here's the instruction. Here's the instruction. Don't be lazy now. Vejam a instrução, não sejam preguiçosos. The last verse of 1 Corinthians 15. O último versículo de 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso? Let's get to work. Vamos ao trabalho. Our work is not in vain in the Lord. A nossa obra não é vã no Senhor. And with that I say shalom leitraot. E com isso eu digo shalom. Leitraot is goodbye. Lehitraot. É para entender o hebraico dele. My Hebrew is not so good. O hebraico dele não é grande coisa, por isso que eu não entendi.